Se coloca de pé, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículo 5 em diante. Todos acharam? A Bíblia, né? A palavra do Senhor diz assim: existiu num tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, e ordenou Abias, cujo a mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos juntos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos, preceitos do Senhor, e não tinha filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, ora o incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé diante do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turvou-se, e caiu e tornou sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará luz ao filho, e lhe porá o nome de João. E dará prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já desde ventre da sua mãe, e converterás a muitos filhos de Israel e ao Senhor Deus. E lá diante dele o Espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais, dos filhos rebeldes, prudentes dos justos, com o fim da preparação ao Senhor, um povo bem disposto. E disse Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois já sou velho e a minha mulher avançada em idade? E respondeu o anjo, disse-lhe: sou Gabriel, que assento diante de Deus, e eu vim enviado e falar-te estas alegrias nossas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que isso acontecer. E você continua a leitura, e acontecerá porque não creste, mas minha palavra, que o tempo se há de cumprir. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, para lhe adorar, para bendizer o Teu nome, porque sabemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, de receber toda a glória, todo o louvor, seja dado ao Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Deus, nessa noite, a Tua amada igreja, o Teu povo, Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a Sua palavra e que o Senhor venha falar com poder e grande glória para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pode pensar glorificando ao Senhor Jesus. Olha para o teu irmão e diz: um milagre. Sabe o que é milagre, irmão? Milagre. Eu vou tentar explicar para você o que é milagre. Milagre é uma coisa inexplicável. Aí é um milagre. Aleluia. Você não consegue explicar porque ela é fora daquilo que você pode fazer. Esse é um milagre. Tem coisas que Deus fala que vai fazer em nossas vidas que parece que é impossível. Mas Deus, Ele sabe, Ele soube o que ia acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer ontem, e Ele sabe o que vai acontecer daqui 5, daqui 10, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, porque Ele tem esse poder.
Amém? Mas vamos lá no livro de Zacarias. Esta é recebendo o seu milagre. Eu quero colocar esse tema da minha mensagem em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante, nós podemos ver uma história de um homem que era sacerdote, que a Bíblia é clara, diz que ele era fiel a Deus, a sua esposa era fiel a Deus, obedecia os mandamentos, estava diante da presença do Senhor, mas acontecia uma coisa, que ele não poderia, a sua esposa não podia dar filho para ele porque ela era estérica. E a Bíblia é bem clara na sua história, por isso que eu li toda a história, não quis ler um ou dois versículos e contar a história, eu preferi ler para você entender melhor. Nós podemos ver na leitura que nós lemos, que fala que ela era já adiantada na idade, ela já era de idade, ele já era de idade, e ele era um sacerdote que estava diante de Deus. E a Bíblia diz que ela não poderia dar filho, e eu quero te dizer, não é como nos dias de hoje, quando a mulher que não dá filho, graças a Deus, amém, eu te amo do mesmo jeito, meu amor, e pronto, acabou. Vamos adotar uma criança aí e vamos viver a vida. Nessa época não era assim. Uma mulher que não dava filho para o seu marido significava uma mulher que não traria alegria para o seu marido. Significava que essa mulher era histérica, o seu filho também, a sua descendência da sua família, não poderia mais prosseguir. E Zacarias não queria que a sua família, o nome do seu pai, o nome do seu avô, o nome do seu bisavô, acabasse. Porque quando não tivesse filho, o nome está acabado. Vou dizer que eu tiver um filho só, e não colocar o nome do meu pai a descendência. Eu sou o filho único do meu pai, que não colocar o nome do meu pai a descendência dele, acabou. Pela história, acabou. Tem o sangue, mas a descendência do nome o judeu tem que colocar. É por isso que você vai ver na genealogia bíblica, para filho gerou tal gerou tal, e tal gerou não sei o que, e tal gerou não sei o que, e assim vai indo. Por quê? Por causa que isso é importante para o judeu. E esse judeu, esse homem de Deus, ele estava dizendo que ele não poderia, e a Bíblia é clara, fala que é descendente de quem? Você que fez a leitura aí? De Arão. Então, irmão, por isso que eles estavam ali como sacerdote, que é descendente de um sacerdote. Todo sacerdote é descendente de sacerdote. Porque um sacerdote, quando nascia o seu filho, ele começava a entrar, ele começava a estudar para ser sacerdote também, para ser levita. Mas a Bíblia é clara, diz que essa mulher não poderia dar filho para eles. E a Bíblia diz que chegou um dia, chegou um momento, chegou uma certa vez, que ele foi escolhido, porque o sacerdote havia vários, e para ele entrar dentro do templo, ele precisava ser sorteado, que saía o nome dele, e ele falou, pegou o seu nome, e era antes, não era na hora ali não, irmão, vamos para a hora da festa, vamos dizer, que, não, você que vai entrar, não escolher de boca não, era antes, tal dia, vai ter tal festa, vai ter tal comemoração, vai ter tal isso, nós vamos escolher o sacerdote, nós vamos escolher o sumo sacerdote, nós vamos escolher, cadê o nome, vamos colocar o nome de todos aqui, e ela fazia um sorteio. Então é por isso que a Bíblia diz que ele foi escolhido, que ele foi sorteado. Então como ele pega ali, então ele vai para a preparação. Aqui eu quero abrir um parênteses, quero falar algumas coisas. Preparado, irmão, nós temos que estar todos os dias preparados para a vinda do Senhor Jesus. Nós temos que estar todos os dias preparados para fazer algo para Jesus. Nós temos que estar todos os dias, hoje eu estava pensando, orando a Deus e falando com Jesus. Hoje nós estamos tendo vocês, não eu e vocês, estão tendo uma oportunidade. Que eu já tive também. Como tem pouca gente, como se diz outro, era assim, comigo aconteceu isso, era pouco, não tinha quem for, dos piores eu era o melhor, daí colocaram eu para ser líder da mocidade, mas é verdade. Na verdade, eu não estava pronto, mas como
Mas naquilo lá Deus sabe. E eu colocarei a oportunidade, Deus foi me capacitando para estar ali. Mas eu acredito que se tivesse uma pessoa mais velha de crente, ali naquele lugar, onde eu congregava, o pastor não ia colocar eu, ia colocar aquele outro irmão que tinha mais experiência. Não é verdade? Então era uma oportunidade que Deus estava me dando. Olha o teu irmão fala, não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. É a oportunidade que nós estamos tendo, vocês estão tendo. Porque daí vamos mais aqui. Então, irmão, quando ele foi escolhido, ele foi se preparar. O sacerdote, ele se preparava mesmo, orando, jejuando, lavando as suas vestes, purificando os seus pecados, para ele entrar e não ser fulminado por Deus. E a Bíblia diz que eles faziam lá fora vamos dizer, preparava o fogo, fazia o sacrifício, e ele pegava as brasas e entrava no santo. Quando ele chegava aqui estava o véu. De um lado estava pão, os candelabros, e bem no meio central era um quadrado. No meio, daí tinha 4 coisinhas assim, tipo, em cada ponta. E aquela brasa que vinha dentro de um baúzinho estava pegando fogo. E aqui dentro estava cheio de azeite. Aleluia. E ele vinha e jogava dentro daquela brasa. E aquela brasa, quando caía dentro daqui, ele saía uma fumaça. E essa fumaça era cheirosa. Essa fumaça começava a inundar o templo com aquela fumaça. E aquele sacerdote saía daquele lugar pregnado daquele perfume, que saía porque era uma especiaria de vários perfumes de azeite colocado aqui dentro. Quando colocava essa brasa, eu quero repetir, e algumas brasas entravam, quer dizer, algumas fumaças entravam também lá no Santo dos Santos. E a Bíblia diz, e aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando ele entrou aqui, ele sentiu, ele colocou, e aquela fumaça começou a simbolizar a oração daquele povo. Significava a oração dele também, porque fazia muitos anos que ele estava pedindo pelo filho e a sua mulher era histérica. Mas de repente ele viu do lado desse altar. Vocês dois, até você, Natan. Aí quando ele estava aqui do lado, o anjo apareceu do lado do altar. Aquela fumaça estava inundando esse lugar, esse ambiente todinho. O que aconteceu? Ele viu, a Bíblia diz que ele caiu. E ele se levantou, e o anjo que estava aqui, que era Gabriel, trouxe a notícia que a sua mulher daria um filho a ele. E quando daria um filho para ele, ele pegou e falou não. E ele teve uma dúvida. Porque ele falou, minha esposa já é avançada em idade e eu também. Ele falou, porque duvidaste ficará morto. Então, a partir daquele momento, quando ele saiu para fora, ele não falou. E o anjo falou até a criança nascer, até um milagre acontecer. Ele não falou mais. Nenhuma palavra. Ele ficou mudo. Quando a criança nasceu, ele viu a criança e ele começou a falar de novo. Você pode ler? Eu achei que era para ele ficar mudo a respeito do que o anjo. Não é tipo assim, você pensou que ele ia ficar assim, vamos dizer, não contar nada para ninguém que tinha acontecido, não. Por causa disso, vou repetir a leitura, ó, no versículo aqui, ó. E ele que ficará mudo, ele não poderá falar até que o dia em que essas coisas mudam.